Bom dia, galera. Beleza, Vitão? Já já eu começo aí. Dá um minutinho. Belo, Belo, Maria, Belo. Ó, tá presente a Belo, hein? Bom dia, Nicole, meu anjo. Cauê. Bom dia, Douglas. Você já começa. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão no ano? Saudades imensas de vocês, né? Galerinha aí, que eu tanto gosto. Pessoas maravilhosas, pessoas do bem. Queria dizer que a distância nesse momento é complicado, mas temos que superar. E eu preciso muito nesse momento de vocês. Preciso que vocês se dediquem, estudem, porque é essencial para que dê certo, entendeu? Não adianta eu, professor José Ricardo, professora Ana Paula, professora, né, tentar fazer de tudo aqui, se vocês não se dedicar. Entendeu? Esse momento é de vocês, é hora de brilhar. Brilhar. Tudo bem? Galerinha, é o seguinte. Eu preciso que vocês tenham a apostila também, é essencial a apostila. Para quem não tem a apostila ainda, por favor, crianças. Hoje o colégio está aberto lá, um plantãozinho para abrir, né, para vocês poderem pegar a apostila. Peguem a apostila, eu preciso que vocês tenham a apostila 2 aqui, ó. Preciso da apostila 2, é essencial, galerinha. Belezinha? Tranquilo? Outra coisa, crianças, vou tirar aqui para que você não atrapalhe vocês. Outra coisa, meus amores. Vou dar vou acenar para vocês. Lorena, Caio, Tica. Bom, galera, é o seguinte, ó. As dúvidas da aula, gente, por favor. Vamos evitar comentários, conversas paralelas nos comentários do Face, porque fica complicado, fica travando, eu tenho que ir lá, eu vou olhar para ver se é dúvida, aí às vezes é uma brincadeira de mau gosto, ou uma brincadeirinha falando de outra pessoa, entendeu? Eu sei que vocês vão falar que eu sou lindo, maravilhoso, é meio óbvio, mas não precisa, tá, gente? Não se preocupe. Tô brincando, galera. Vocês podem tirar pelo WhatsApp também, 998031676. Manda o áudio que chega bem muito mais rápido do que a mensagem ali, entendeu? Tudo bem? Eu acho muito mais fácil vocês mandarem pelo WhatsApp. Se não tiver como, pode deixar nos comentários. Caso contrário, por favor, vocês mandam aí, tá? Outra coisa. Por favor, gente, coloquem presente nos comentários, para que eu saiba, né, para eu colocar presente na lista de vocês, para computar como presença, tudo bem? Presente, professor. Professor, Zé, lindo, presente. Acabou. Tudo bem? Alguma dúvida? Outra coisa. Algumas ferramentas continuaremos usando, certo? Quais são elas? O SAI digital. O SAI digital, gente, ela é essencial, tá? Por favor, não esqueçam do SAI digital, tá bom? Outra coisa. Professor, tem alguns exercícios do SAI digital que é meio complicado, professor, tal. Beleza, a gente faz aqui, eu pego ele, a gente resolve aqui, mas não deixe de fazer, tá? Os materiais adicionais, quando eu for enviar, eu vou falar na live aqui, ó, matéria tal, faça a página tal, a página, tá? Belezinha? Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Tá. Faz um por mim. Dá uma bateria de joia aí
Se tiver tudo bem, se áudio bem, imagem boa, eu lindo e maravilhoso, aperta um monte de OK aí para que eu saiba. Beleza. Pronto. Bom, galera, é o seguinte, bem simples. Deixa eu tirar aqui para vocês. Bom, seguinte, nossa aula vai até meio-dia. Bom, 11h40. E hoje eu vou conversar com vocês. Hoje começaremos. Eu sei que ficou alguns conteúdos da apostila passada, mas a partir do momento que os conteúdos vão vir nessa apostila, eu vou estar voltando para que a gente não se atrase e a gente consiga dar o conteúdo correto para vocês. Tudo bem? Bom, pega a apostila 2, por favor. E na apostila 2, eu gostaria que vocês... Dá uma olhadinha lá na apostila 2 de vocês. Vou abrir aqui para vocês, por gentileza. Só aguarde um pouquinho aí, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro conteúdo, unidade 4. Vou falar com vocês sobre funções. Belezinha, gente? Então, unidade 4, página 70, página 71. Mas, como eu sempre faço, eu vou explicar do meu jeito aqui primeiro. Então, vocês anotem, se possível. Não entendeu, volta o vídeo. Não entendeu, manda o WhatsApp, manda um áudio. Estou escutando aqui, ó, direto. Chegou o áudio, eu aperto, já vem no meu vidinho aqui para eu estar conversando, para eu entender. Só se não tiver WhatsApp, aí você me manda pelo comentário aí. Fernandinha Perillo. Aí eu olho o comentário e a gente para a aula. Belezinha? Tranquilo? Bom, vou conversar com vocês hoje sobre funções. Galera, sério, acho que 99,9% dos conteúdos matemáticos são funções. O que são funções? Presta atenção. Função é a relação de duas grandezas. Funções ou função é a relação de duas grandezas. Duas ou mais. Só que o que acontece? Nós temos vários tipos de funções. Tá? Hoje, eu vou trabalhar só a ideia de função. O que é funções? Tudo bem? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Função é relação. Essa palavra relação, ela é sensacional. Então, relação de grandezas. Gente, costumamos trabalhar sempre as grandezas x e y, mas pode ser variáveis P e M, física, tem várias outros tipos de velocidade média com tempo, são funções. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Então, quando uma grandeza ela depende de outra grandeza, ela está em função de outra. Entendeu? A palavra função é essa ideia. Uma coisa está em função de outra coisa. Tudo bem? Então, vamos entender primeiro a ideia principal de função. A função é o seguinte, eu tenho dependências, eu tenho variáveis.
Então eu tenho variável x, variável y, variável a, b, j, r, entendeu? Mas eu vou trabalhar com x e y. Por que x e y, professor? Por causa do gráfico cartesiano. Lembra do gráfico cartesiano? Que eu tenho x, x e y. X na horizontal, y na vertical. Então, os valores de y, todos dependem de x, todos. Então, uma variável que não depende de nada, ela é independente. Uma variável que depende de alguém, ela é dependente. Exemplo, você depende da sua mãe, você é dependente dela. Sua mãe é independente. Seus pais são independentes. Tudo bem? Mais ou menos isso para vocês entenderem melhor. Beleza? Só um minuto. Muito obrigado. Bom, observe o seguinte. Eu tenho vários tipos de funções. Várias. Eu tenho a área do quadrado, que é uma função, a área do quadrado. Por que a fórmula da área do quadrado é uma função? Porque eu preciso do lado do quadrado para que eu saiba a área do quadrado. Todas as fórmulas de área, elas são funções. Por quê? Porque eu preciso, para que eu ache a área de alguém, a área daquela figura, eu dependo dos lados, da altura, sei lá, né? Por quê? Porque eu estou dependendo de outra coisa. Então, qual é a ideia de função? A ideia de função é a relação entre duas grandezas, ou relação de grandezas, onde uma é independente e a outra é dependente. Tudo bem ou não? Tudo bem até aí ou não? Tranquilo? Entendeu? Um monte de joia. Vamos! Beleza. Olha lá, galera. Acontece o seguinte. Eu tenho vários tipos de funções. Várias. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Que, na verdade, função polinomial de grau 1, nós vamos ver para frente. Função polinomial de grau 2, vamos ver para frente. Observe uma coisa. Vamos começar com a ideia de função. Função. Eu vou colocar uma função aqui, um exemplo de função, e nós vamos trabalhar outros tipos. Mas, primeiro exemplo. Ó, y igual a 2 vezes x. Galera, isso é uma função linear, mas é uma função. Observe. Eu só consigo saber, eu só consigo resolver, eu só consigo encontrar o valor de y se eu tenho o valor de x. Se eu não tiver o valor de x, eu não acho y. Concorda ou não? Concorda ou não? Deixa eu aprovar a Júlia aqui, que ela... Bom, vou dar um exemplo. Eu vou chamar x de 0, de 1 e de 2. Professor, por que o senhor vai chamar de x de 0, 1 e 2? Porque eu quis. Só isso. Professor, eu poderia ter chamado... Você poderia ou eu poderia ter chamado os números de 1 milhão, 2 milhões ou 100 milhões? Poderia. Mas a conta vai ficar grande pra caramba. E aí a ideia não é conta grande. A ideia é você entender o que é função. Bom. O x 0, o x igual a 1, o x igual a 2. Ou seja, eu vou substituir no lugar do x o 0 e vou fazer a conta. O 1 e vou fazer a conta. O 2 e vou fazer a conta. E eu vou achar o valor de y. Exemplo. O x aqui é quanto? A primeira vez? 0. Quanto é 2 vezes 0? 2 vezes 0. 0. O x vale quanto? 1. Quanto é 2 vezes 1?
2. Agora, o x igual a 2. Quanto é 2 vezes 2? 4. Tá vendo que eu achei x, y? Eu vou achar pares ordenados. O que é par ordenado? Vamos voltar em gráfico cartesiano. Lembra gráfico cartesiano? Vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó. Gráfico cartesiano. Vamos voltar. Onde eu tenho x, y. Nós fizemos essa matéria, hein, velho? Bom, o que acontece? E aí, Eduardão? Acontece o seguinte. Eu dei gráfico cartesiano para vocês e nessa matéria eu pedi para vocês colocarem uns pontos, lembra? Eu dei lá, dei ponto A, 1 e 2. Ponto B, 2 e 5. Hipoteticamente, tá? Aí o que vocês faziam? O primeiro valor é x e o segundo valor é y, não era isso? Então aqui, ó, o 1 e 2, aqui ó, 1 e 2 no x e 2 e 5 no y, certo? Aí eu interligava os pontos. 1 e 2, 2 e 5. Gente, isso é uma função. Certo? Isso é uma função. Relação de x e y. Aí, aqui eu tenho vários pares ordenados. Vários pares ordenados. Quais são esses pares ordenados? Pares ordenados, x e y. Por que par ordenado? Por que par ordenado? Par, 2. Ordenado, tem uma ordem. Qual é essa ordem? Primeiro é x, depois é y. Primeiro é x, depois é y. São pares ordenados que eu tenho uma ordem a seguir. X e y. Só que o que acontece em funções, galera? Além de y, você pode chamar ele de f de x. Y e f de x é a mesma coisa. A mesma representatividade. Tudo bem? Então, observe. Y igual a 2x. Se eu tivesse escrito desse jeito aqui, ó. Não muda nada. Nada. Não mudaria nada. A ideia é a mesma. Y ou f de x está no eixo y. X está no eixo x. X é X é independente. X não depende de ninguém. Y e f de x, que é a mesma coisa, depende de x. Tá? É como se fosse seu nome e seu apelido. É a mesma coisa. Tem o meu nome, José Ricardo, apelido, Lindo. Mesma coisa. O cara chamou de Lindo. O José Ricardo sou eu. Eu atendo por ele. É a mesma coisa. Você chama de Y ou f de x, é a mesma coisa. Tá? Só que nos livros didáticos, nos livros você vai ver muito f de x. Entendeu? Então, para você não se confundir, entendeu? Melhor você já ir se acostumando com f de x e y. Tá? Porque senão eu vou explicando com o f de x e depois chega a y. Zé, você não explicou por que é y f de x. Então, eu já estou explicando desde o começo. Tudo bem? Alguma dúvida tem? Nenhuma dúvida? Tranquilidade mesmo? Me dá um monte de joia aí. Bom, então essa é a ideia básica de função. Ideia básica de função.
que é função, crianças? Relação de grandezas. X e Y, M, N, J, R, onde uma variável depende de outra variável. Neste caso, o Y ou f de x depende de x. Agora, o que acontece? O que acontece? Tem que ficar bonitinho, gente. Tem que ficar legal. Olha só, ó. Se eu fosse resolver essa conta aqui, ó. Vou dar... Vamos supor que eu não tenho aqui, ó. Apaguei. Você começar a ter capricho. Funções tem que ter capricho, porque função é lindo. Olha só. O x é 0. Então, no lugar do x, eu coloco 0. No lugar do x. No lugar do x. X, ó. F. X vale 0. 2 vezes 0. F de 0. 0. Lindo, né? Então deu 0. Ah, professor, mas ali é melhor eu fazer direto, professor. Né? Gente, claro que essa função ela é bem simplesinha. Teremos funções mais elaboradas, funções mais complicadas. E aí você vai precisar entender isso. Tudo bem, não? Bom, vamos lá. 1. F de 1 igual a 2 vezes 1. F de 1, 2. Olha que bonito. E F de 2, 2 vezes 2. F de 2, 4. Ah, mais tranquilo, mais bonitinho, entendeu? Para não ter problema. Alguma dúvida aí? Bom. Bom, crianças. Acontece o seguinte agora. Existe uma coisa chamada gráfico de flechas. Desculpa, diagrama ou gráfico, né, de flechas. Todo mundo conhece ele como diagrama de flechas. E é a forma mais simples de explicar para vocês o conceito básico ou conceito geral de funções. Primeiro, toda vez que você disser que uma função ela é uma função de A para B, ou uma função de X para Y, ou uma função de J para R, você vai representar ela desse jeito aqui, ó. Função de A para B. Função de A para B. Ou função de A em B. Tudo bem? Olha como eu represento ele através de diagramas de flechas. Então, vamos supor que eu tenha um conjunto aqui, ó, A de números. Então, eu tenho um conjunto de A de números. E aqui ao lado, eu tenho outro conjunto B de números. Aí eu pergunto para vocês, ou eu falo para vocês, olha, A é função de B. Ou A é função em B. Vou colocar valores aleatórios em A, tá? Por quê? Porque eu quis. Então, exemplo. E eu vou colocar também os valores aleatórios em B. Aí é o seguinte, gente. A primeira palavrinha. O que é função? É uma relação. É uma relação. Bom. Então, eu vou relacionar.
eu vou fazer aleatório. Professor, vai ser sempre assim? Não. Esse é só um exemplo. Observe. Menos 1 está com 3. 0 está com 4. 1 está com 0. 2 está com 2. Tudo bem? Essa relação entre A e B, gente, chamado de par ordenado, tá? Par ordenado. Galera, tá vendo o conjunto A? O conjunto A também é X. O conjunto A é o X. Então, tudo que está em A vai no eixo X do gráfico. Sabe o gráfico? Eixo X. Todos esses valores vão em X. Olha só. Menos 1, 0, 1 e 2, ele está no X. Ele está no X. Ele está no X. Tá vendo o conjunto B? Vai no Y. Ou. Isso mesmo, f de x. Obrigado. Valeu, Vitor. Então, conjunto A, X. Conjunto B, Y. Alguma dúvida? Manda um monte de joia aí. Bom, agora é o seguinte, galera. Tem alguns nomes mais legais aí. O conjunto A, ele vai no X. O conjunto B vai no Y. Só que é o seguinte, crianças. Observe. Tá vendo todos esses valores de A? Você está vendo todos esses valores que estão em A? Ele é chamado de domínio. Domínio da função. Porque vai em X, porque ele é o cara. Ele é independente. Ele não depende de ninguém. Por isso que ele é domínio. Então, o X é domínio, que ele é o cara. Certo? Tudo bem? Então, o domínio da função é todos os valores de A. Todos os valores de B. Chamado de contradomínio. Gente, presta atenção agora. Presta atenção, senhores. Presta atenção. O A é domínio. Todos os valores de A, domínio. Então, quem é o domínio na função? Menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o domínio. Esse é o conjunto domínio. Quem é o contradomínio? São todos os valores de B. Todos. Todos os valores de B. 0, 1, 2, 3 e 4. Agora tem uma coisa chamada imagem. 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 Imagem são só os números, só os números que estão relacionados
com o A. Com A. Então, aqui, ó. Vamos por partes. Domínio. Menos 1, 0, 1 e 2. Contradomínio. Todos. CD. CD e contradomínio, tá? 0, 1, 2, 3, 4. Imagem. Imagem. I. 0, 2, 3 e 4. Observe, caiu a caneta aqui. Observe que aqui não tem o 1. Por quê? Porque o 1 não está relacionado com ninguém lá. Então ele não é imagem de ninguém. Ele não depende de ninguém. Ele não está relacionado com ninguém. Se não está relacionado, não é função. Neste caso. Neste caso, ele não faz parte da função. Ele faz parte do contradomínio da função. Mas imagem, não. Então, o que é domínio? São todos os valores do A ou de X. O que é contradomínio? São todos os valores de B. Todos os valores de B que vai no Y. Eles vão no Y. O que é imagem? Imagem de X. São só aqueles números que estão relacionados com X. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Vou dar outro exemplo. Observe outro exemplo. Função de A em B. Função de A em B. Observe. A. 2, 1, 4, 5. B. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Galera, eu estou afirmando que é uma função, tá? Depois eu vou explicar para vocês quando é função e quando não é função. Observe. Quem é o domínio? 2, 1, 4 e 5. Domínio. 2. Quiser colocar em ordem, pode colocar, tá? Professor, precisa colocar em ordem? Precisa, né, gente? Ficar bonitinho, né? Quem é o contradomínio? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é a imagem? Menos 3, 0, 1 e 2. Só isso. Galera, obrigado por hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Ei, falta 5 dias para o meu aniversário. Não esquece de mandar presente pro pai. Obrigado.